Olá, queridos, graça e paz. Olha só, nós vamos estar lançando mais uma playlist aqui no nosso canal. Já temos a playlist de perguntas e respostas, temos aí o Café com Propósito e vários tipos de vídeos. Vamos estar interagindo mais ainda com vocês. Vamos lançar então agora uma playlist só de testemunhos curtos, de acontecimentos, coisas que aconteceram em nossas vidas. Eu quero estar expressando aqui para você através do nosso canal. Se você tem uma história interessante, você tem um testemunho que você acredita ser relevante, escreve para nós, tá bom? Mas eu quero começar hoje contando uma experiência que eu tive. Eu tive muitas experiências sobrenaturais. São experiências que o natural não explica, a lógica não explica, mas que acontecem, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, mas essas coisas assim sobrenaturais tem a ver com a Bíblia? Tá na Bíblia? Tem algum respaldo bíblico? O que mais nós temos na Bíblia é respaldo através de acontecimentos sobrenaturais. Aconteceu com Daniel, a conversão de Paulo foi sobrenatural, as visões que Deus deu a Pedro foram visões sobrenaturais. Então, muita coisa tem na palavra de Deus que nos dá esse respaldo. Aí eu digo para você o seguinte, o mesmo Deus que atuava naquele tempo, que atuava no tempo dos profetas, dos apóstolos, ele não mudou. Ele permanece sendo o mesmo Deus. E eu quero contar essa experiência com você. Quando eu ainda estava no meu processo de libertação, eu já tinha entrado naquele processo de libertação, como vocês conhecem, é um pouco do meu testemunho. Então eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava caminhando por uma estrada tipo BR. E no meio dessa BR, quando eu ia caminhando, eu via muitos sapos. Tinha muitos sapos nessa BR. E eu começava assim a ficar assustada, porque eu morro de medo de sapo. E ali, entre aqueles sapos, tinha um sapo diferente. Tinha um sapo maior e a boca desse sapo estava toda costurada. E eu dizia, meu Deus, olha a situação desse sapo. Quem será que fez uma coisa dessa com esse sapo? Costuraram a boca do sapo. Aí eu escutava assim audivelmente quando alguém dizia assim, costuraram porque colocaram a sua vida dentro da boca dele. E ali eu acordei, naquele sonho, acordei assustada, já acordei repreendendo. Eu quero dizer para você que todo sonho que você tiver, sonho ruim, negativo, sonho com bichos peçonhentos, sonhos fora do normal, já acorde repreendendo. Acorde repreendendo porque não é coisa boa. E aí eu fiquei muito assustada com aquele sonho e já orei ao Senhor repreendendo e procurei uma pessoa que sempre Deus usa na interpretação de sonho. E na interpretação daquela pessoa já era o que estava no meu coração. Alguém tinha feito uma obra de feitiçaria para tirar minha vida. E ali a orientação que eu recebi dessa pessoa é que eu vigiasse, né? Que eu vigiasse durante tudo aquilo que eu fosse fazer nos próximos dias. Resultado, passaram-se uns 7 dias e eu esqueci do sonho. E nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo ele é mérito em roubar o nosso entendimento, a nossa mente. E ele roubou completamente da minha mente aquele sonho. Eu esqueci completamente daquele sonho, da interpretação do sonho. E eu cheguei do trabalho, era tarde, era assim, eu largava 3 horas da tarde, e eu cheguei em casa e meus meninos ainda eram pequenos e eles queriam assistir televisão e a televisão estava sem antena, né, que antigamente eram aquelas antenas que a gente colocava no telhado. Daí eu fui colocar a antena e eu subi, eu morava no primeiro andar e eu subi na laje desse apartamento e a parte que eu subi eram telhas de brasilite. E quem trabalha com isso sabe que tem que se ter cuidado
para pisar no local certo, né? Senão ela cede. E eu não pisei no local certo, quando eu pisei, a telha cedeu. E eu caí de quase, eu acho que uns 2 metros ou mais de altura. E a queda não era tão alto, mas a queda foi de mau jeito, porque eu caí de costa e no que eu caí, eu bati com essa parte da nuca numa viga. E ali eu já caí desmaiada. E meu menino pequeno, e eu acho interessante, gente, olha, muitas vezes a gente não dá ouvido à criança, né? Mas meu menino, meu caçula, que a gente chama com ele Mil, que é Micael, quando eu fui subir, Micael disse, mãe, não suba, que a senhora vai cair. Desse jeito, eu digo, vou nada. Imagina cair daqui e subir. E foi tiro e queda, como diz o ditado. E ali eu já caí desmaiada, depois eu recobrei os sentidos, e assim eu já desnorteada, a casa já cheia de gente, e aquela agonia, e corre, leva para o hospital, e eu fui socorrida ali às pressas, e saí dentro de uma ambulância. Eu já morava aqui em Arco Verde, e eu saí dentro daquela ambulância para outra cidade, para Caruaru. E ali eu saí já praticamente, né? Entre a vida e a morte, porque eu tinha uns lapsos de memória, só que eu não estava entendendo mais nada do que tinha acontecido. E ali, quando eu recobrava ali a memória dentro daquela ambulância, eu lembro que eu dizia, Senhor, não me deixa morrer, porque eu não estou preparada. Eu estava ainda no pecado, eu ainda não estava totalmente liberta e tinha meus filhos pequenos ainda para criar, né? E toda vez que a memória voltava, eu fazia essa oração. E o Espírito Santo trazia o Salmos 23 no meu coração, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E ali eu me apeguei muito ao Senhor, porque eu estava realmente com medo de morrer. E graças a Deus eu fiquei internada um período ali, me tratando, fiz todos os exames necessários, mas não houve nada. Houve uma fratura craniana e o médico ele disse, olha, Rosana, se tivesse sido um pouquinho mais abaixo, poucos centímetros abaixo, você teria tido morte instantânea. E ali foi um grande livramento que Deus me deu, porque eu não vigiei. Então, quero dizer para você, quando Jesus disse vigiai e orai, ele sabia o que estava dizendo. E ali eu louvo a Deus, porque através daquele acidente, eu abri meus olhos espirituais mais ainda, me intensifiquei mais ainda na busca pela minha libertação, e o Senhor fez a obra. Creia, Deus ainda liberta. Deus ainda dá grandes livramentos para o seu povo. Amém? Então fique aí com esse testemunho de vida, de salvação, de libertação. E a gente vai continuar com a nossa playlist, contando um pouco daquilo que Deus fez em nossas vidas, tá bom? Dá o seu like, compartilha com mais alguém, curte, comenta aí se você teve também um livramento, algo que Deus fez na sua vida, sobrenatural. Coloca aí, tá? Nos nossos comentários, tá bom? Deus abençoe vocês.